paz, estou aqui para mais um episódio da nossa série Parece Saudável, só que não. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o açúcar. Alguns pacientes que eu atendo falam equivocadamente que estão restringindo calorias da alimentação e que por conta disso resolveram retirar o açúcar, mas estão usando, por exemplo, eu cortei o açúcar, mas eu estou usando um açúcar natural, um açúcar mascavo. E aí eu gostaria de esclarecer uma coisa. Todos os tipos de açúcar, branco, né, o refinado, como o comum que a gente conhece, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, o açúcar cristal, todos eles têm a mesma caloria. Logo, pessoas com diabetes ou que têm alguma restrição ao uso do açúcar também não podem usar esses outros tipos. Todos são iguais em termos de caloria, em termos de elevação do açúcar no sangue, tá? Qual a diferença deles? Então não vale a pena usar um açúcar mascavo? Depende do seu caso. Se você não tem nenhuma restrição de caloria ou não tem nenhum problema de saúde que te impeça de consumir o açúcar, realmente ele é uma opção mais saudável, porque ele não sofre o processo de refinamento do açúcar branco. Qual a diferença deles? O açúcar mascavo, que tem um sabor mais forte, mais próximo da cana-de-açúcar, ele não sofre aquele refinamento, né? Ele não é adicionado daquelas substâncias químicas para botar ele branco e um grãozinho bem fininho. Então ele tem mais sais minerais que o açúcar branco. Ele tem mais ferro, ele tem mais magnésio, mais fósforo, mais potássio. O açúcar branco e o açúcar cristal também, eles perdem no processo de refinamento 90% de sais minerais. Então ele é um açúcar praticamente sem nutriente algum, né? E o açúcar demerara também, muitos perguntam. O açúcar demerara ele é muito próximo da composição do açúcar mascavo. Ele sofre um refinamento muito leve, mas que também ele mantém muitos dos ingredientes, né, vamos dizer assim, dos sais minerais, ele também possui. Então ele também é uma opção mais saudável. Outra pergunta que as pessoas também fazem, que é uma coisa equivocada. Eu posso retirar o açúcar e usar o mel no lugar? Daí eu falo, o mel é um excelente alimento, né? É bom para várias coisas, para estímulo até da imunidade, mas ele também aumenta o açúcar no sangue, então também ele tem que ser usado com muito critério em pessoas com restrição, né? Com diabetes, etc. Então vamos ter cuidado com o tipo de açúcar que a gente usa, né? Depende do seu caso, cada caso é um caso. Não vamos tomar como verdade o que o nosso amigo, o nosso vizinho, nosso conhecido faz, porque cada um tem uma realidade e uma necessidade. Então, cada caso é um caso e deve ser avaliado de forma individual. Outra pergunta que me fazem é sobre o açúcar de coco, né? Se o açúcar de coco é melhor. O açúcar de coco, ele tem um poder de, vamos dizer assim, ele eleva o açúcar no sangue de uma forma muito mais lenta, né? Além de não ser refinado, não ter a substância química que tem um açúcar refinado e etc. Só que ele não é feito da cana-de-açúcar, né? Ele é feito a partir do coco. E ele é super indicado. Eu gosto muito de usar açúcar de coco. Vamos dizer assim, um inconveniente dele ainda seria muitas, né? Vamos dizer assim, a maior queixa das pessoas é o valor dele, né? Ele é um pouquinho mais caro. Mas se ele for bem utilizado, ele tem indicação sim, né? Ele é um alimento bom. Então, eu espero que você não caia nessa armadilha de achar que está usando um açúcar que tem mais sais minerais e que ele não vai, vamos dizer assim, te engordar, né? E aí eu falo, tudo depende da quantidade. Tudo depende do seu plano alimentar que foi calculado para você. De repente, uma quantidade pequena está liberada para você, né? Mas não vamos criar essa ilusão de que, em termos de caloria, que o açúcar mascavo ou demerara sejam sem caloria em comparação ao açúcar branco, porque isso não é verdade. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho
Continue deixando suas dúvidas para a gente conseguir ir sanando, né? Para que eu possa te ajudar da melhor forma possível. Então, até